Matemática Enem, funções. Questão 2, vamos à pergunta. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá... É o seguinte, para responder essa questão, primeiramente a gente tem que analisar a figura, onde na figura mostra o seguinte... Temos o foguete A, a trajetória do foguete A e do foguete B. A trajetória do foguete A é descrita por uma parábola, no caso a função do segundo grau. E a trajetória do foguete B mostra o que? Uma reta, que no caso a função, é descrita por uma função do primeiro grau. O que está querendo na questão? Na questão quer saber assim, qual deverá ser alterado o coeficiente angular, onde, uma vez da reta tocar nesse ponto, ele quer que toque no ponto mais alto. Onde é que é o ponto mais alto com relação ao gráfico do segundo grau? No caso, o ponto mais alto seria o vértice do gráfico do segundo grau, onde é esse ponto aqui. Então, para responder essa questão, não foi o seguinte. Primeiramente, a gente vai calcular a função desse gráfico, onde toca nesse ponto, e depois a gente vai fazer nós temos que fazer outros cálculos para encontrar encontrar a função onde toca nesse ponto mais alto aqui, no caso o vértice. Então a gente vai fazer 2 cálculos. Então, para fazer o cálculo, a gente vai precisar o seguinte. Primeiramente, descobrir os pontos. Vou botar aqui ponto A, ponto B. Por que esse ponto A, ponto B? O ponto A descreve, o ponto é 2 pontos dessa reta que ele colocou aqui, na figura. Então, eu peguei 2 pontos. Aqui tem vários pontos. Eu peguei só o ponto de origem e onde toca no eixo, no caso, do gráfico do segundo grau. Nesse ponto aqui. Que no caso é 6, 12. E também eu peguei 2 pontos, no caso B, onde o objetivo aqui que ele está querendo, que é o que? A reta tocar no ponto mais alto, que seria aqui, o vértice. Então eu peguei esse ponto aqui da origem, 0, 0, e eu peguei nesse ponto aqui, o ponto mais alto. No caso vai ser 4, 16, tá igual? 4, 16. Tendo os pontos, agora ficou fácil. Nós temos que fazer 2 cálculos para encontrar as 2 funções. Encontrando as 2 funções, nós vamos fazer as comparações. Com relação ao primeiro gráfico, no caso ele está nessa aqui, onde toca nesse ponto aqui. Como é que a gente encontra a função? É bem simples. É só ter 2 pontos. Eu coloquei aqui, 0, 0 e 6, 12. Tendo esses 2 pontos, agora é só jogar na função genérica. Que é a função genérica? Y é igual a x mais b. Onde o primeiro ponto aqui, que eu botei como C, 0, 0. Então, o y é 0 e o x é 0. Assim, no lugar do y é 0, no lugar do x é 0. Então, vai ficar 0 igual a vezes 0 mais b. Então, b vai ser igual a 0. Pegando outro ponto, 6 e 12, vai ficar o seguinte. Y igual a x mais b, onde o y é 12, está aqui, e o x é 6. Portanto, vai ficar 12 igual 6 vezes a, o b a gente já encontrou que é 0, vai ficar 6 vezes a mais 0. Assim, a vai ser 12 dividido por 6. Portanto, a vai ser 2. Encontrando a e b, qual seria a função? A função seria o que? Y igual a 2x. Que aqui, y é igual a, que é 2, aí vai ficar 2 vezes x, mais o b. Quanto é o b? 0. Então, a primeira função é y igual a 2x.
Vamos para... Então, essa reta aqui, que toca nesse ponto aqui, o gráfico, no caso, a função desse gráfico aqui, que toca nesse ponto aqui, é y igual a 2x. Só que a gente quer encontrar a função do gráfico onde toca nesse ponto mais alto que ele quer. No caso, a altura máxima. Então, é só pegar os dois pontos de novo, ó, 0, 0, que é a origem, e o ponto aqui mais alto, que é 4 e 16. Onde o 0, 0 a gente já fez. 0, 0, o B vai ser igual a 0. Já eu pegando outro ponto, 4 e 16, ó, 16 é o Y e o 4 é o X. Então vai ficar 16 igual 4 vezes A mais 0. Então A vai ser igual o B que a gente já encontrou é 0. Então vai ser 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, A igual a 4. Encontrando o valor do A e do B, então é só encontrar a função. Então a função vai ser y igual a 4x. Y é igual, o A é 4 e o B é 0. Então y é igual a 4x. Fazendo a comparação, vai ser o seguinte. Ó, a resposta vai ser o quê? O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o número que acompanha o x na função do primeiro grau, que no caso é o 4 e o 2. Fazendo a comparação, ó, antes era 2x, depois passou para 4x, então vai ter que aumentar quanto? É só diminuir, 4 menos 2 é 2, então vai ter que aumentar 2 unidades. Portanto, a resposta é o item C.